Olá, estudantes! Sejam bem-vindos para mais um aprofundamento sobre as transformações do espaço geográfico e sociedade. Eu sou o professor Kleber Araújo e hoje eu estarei aqui com o pessoal de Libras, que é a Áquila e o Igor, que vão estar aí me ajudando na aula de hoje, beleza? Vamos lá para a nossa tela para a gente dar uma olhadinha nas habilidades e o conteúdo de hoje, tá? E no conteúdo de hoje. Vamos lá! Transformações do espaço geográfico e sociedade, nós estamos aí na nossa atividade 2, os tipos de paisagem e sua dinâmica com a sociedade, parte 2. Nesta aula de hoje, a gente vai voltar, recapitular um pouquinho do conteúdo da aula anterior e depois disso a gente vai avançar um pouquinho e eu vou passar para vocês duas atividades aí que a gente vai desenvolver, tá? Uma para a próxima aula e a outra que a gente vai desenvolver ela no decorrer das próximas 4 aulas, tudo bem? Então, vamos recapitular os temas que a gente comentou aí nas aulas anteriores. Indo lá para a nossa tela, primeiro para as nossas habilidades aí do currículo, né? Primeira habilidade: investigar e analisar situações problema envolvendo temas e processos de natureza histórica, social, filosófica, econômica, política ou natural, em âmbito local, regional, nacional ou global, considerando dados e informações disponíveis em diferentes mídias. E depois a nossa próxima habilidade, que é identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas, populações nômades e sedentárias, entre outras, e oposições dicotômicas, cidade e campo, cultura-natureza, civilizados e bárbaros, razão e emoção, material e virtual, e etc., explicitando aí as suas ambiguidades. Aí, os nossos objetos de conhecimento, que são os processos de transformação da paisagem em diferentes sociedades, as contribuições dos conceitos geográficos para a compreensão das transformações na sociedade, no território e no espaço. E qual é a nossa estratégia? É a sala de aula invertida, onde o aluno é o protagonista, beleza? Então, agora sim, a gente vai se aprofundar então nos temas da aula anterior e eu vou passar para vocês, no caso aí, as orientações das nossas duas primeiras atividades, tá? Primeira atividade para ser entregue, para a gente ter aí uma base, e vocês podem entregar ela na próxima aula para os professores. E também a nossa segunda atividade, que vai ser realizada em 4 etapas, tá? Então, ela será entregue aí, no caso, na nossa sistematização 1 e 2. Então, uma atividade de uma aula, e a outra atividade de 4 aulas. Vamos lá para a nossa recapitulação, primeiro para os nossos objetivos da aula de hoje, tá? Então, hoje vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o conceito de paisagem natural e cultural. Além disso, vamos entender as relações e dinâmicas entre a sociedade e a paisagem. Por fim, daremos início às orientações sobre as nossas primeiras atividades. Bons estudos! Vamos lá, na aula anterior, o que a gente falou sobre o que é paisagem? Então, lendo aí o nosso texto rapidamente, paisagem é um conceito que tem sido utilizado nas artes e na ciência, principalmente na geografia, na ecologia e na arquitetura paisagista. De acordo com a Convenção Europeia de Paisagem, ela designa aí uma parte do território tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais ou humanos. É um conceito que mantém uma forte relação com o visual e com o imediatamente percebido. Em uma definição do senso comum, paisagem é definida como a porção visível do espaço, bem como sua representação. Então, a paisagem ela está relacionada aí às nossas percepções e ela é dividida entre paisagem natural e paisagem cultural, que nós vimos na última aula. Vamos voltar ali para o nosso slide na tela. Paisagem cultural e paisagem natural. Como é que elas são divididas? Vamos lá. A paisagem natural é aquilo que tem origem na natureza, sem interferência da mão humana, como a vegetação e as formações geológicas. E depois nós temos a nossa paisagem cultural,
que é aquela que sofreu transformações resultantes da intervenção humana. São exemplos: os ambientes construídos, as obras de arquitetura e de paisagismo. Então, paisagem natural, o que não foi tocado pelos seres humanos. Paisagem cultural, o que os seres humanos tocaram e modificaram, transformaram. Aí eu passei para vocês, na aula anterior, alguns exemplos de paisagem natural e cultural. Para quem não viu a aula anterior, nós falamos até algumas curiosidades sobre o Monte Everest, tá? Então, são curiosidades bem interessantes, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha lá na aula anterior, tá? Porque hoje vai ser só um resumão. Vamos olhar na nossa tela, na nossa hora da recapitulação. Nós temos aqui uma cadeia de montanhas, né? E aí, uma cordilheira de montanhas, né? No caso aqui, a Cordilheira dos Andes, né? Uma cadeia de montanhas. A Cordilheira dos Andes, essas montanhas belíssimas, elas são uma paisagem natural ou cultural? Elas são uma paisagem natural, porque os seres humanos não interferiram nela. Depois eu mostrei para vocês essa imagem aqui, onde nós temos um pasto, onde nós temos bois e vacas que estão ali se alimentando de grama. Nós temos um cercadinho lá no fundo e vem a nossa pergunta, né? Essa criação de gado é uma paisagem natural ou uma paisagem cultural? Apesar de parecer, né, uma paisagem natural, porque tem elementos da natureza, ela é uma paisagem cultural, porque ela foi feita pelos seres humanos. Ela faz parte da nossa cultura, porque a criação de gado para se alimentar, né, para as pessoas se alimentarem da carne e também utilizarem o leite e outros elementos do próprio boi e da vaca para a sua subsistência, por exemplo, couro, tudo isso faz parte da paisagem cultural, tá? Então isso aqui foi criado pelos seres humanos, então é uma paisagem cultural. Aqui nós temos a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma paisagem cultural ou uma paisagem natural? Aí nós temos a nossa resposta, né? Que é uma paisagem cultural. Por quê? Porque ela tem intervenção humana. Os seres humanos criaram os prédios, as casas, os parques, enfim. Então nós temos uma paisagem urbanística, né? Uma paisagem urbana, que é uma paisagem cultural, tá? Porque ela tem intervenção dos seres humanos. Aí, também na aula anterior, nós falamos sobre os rios atmosféricos. Mas o que são os rios atmosféricos e qual que é a relação da natureza, né, da paisagem natural com a paisagem cultural? Será que a natureza, intocada pelos seres humanos, ela é influenciada ou influencia a nossa paisagem cultural? Sim. Então o exemplo que eu dei na aula passada é sobre os rios atmosféricos. Por quê? Na região norte do nosso país, lá na floresta amazônica, a umidade do ar ela é muito alta e ela sobe e é transportada através, né, das correntes de ar para a região sudeste. E essa paisagem natural, né, esses elementos da paisagem natural, elas acabam interferindo aonde no sudeste, né? Nas chuvas. Então nós temos chuvas no sudeste que são ocasionadas pela umidade da Amazônia, tá? Então nós temos uma floresta que parte dela está intocada, que produz essa umidade que vem para a região sudeste e nós temos as nossas chuvas. Então, nós temos uma relação direta entre paisagem natural e paisagem cultural. E se a gente não manter um equilíbrio, o que vai acontecer? A gente pode ter aí uma degradação dos dois elementos, tanto da paisagem natural quanto da paisagem cultural. Por quê? Se a gente não preservar a floresta amazônica, a gente vai diminuir as chuvas no sudeste. E isso vai ocasionar vários problemas aí de falta d'água, tá? Então, você pode acabar tanto com uma paisagem quanto com a outra, se você não manter uma relação de equilíbrio. Vamos dar uma olhadinha lá nos nossos slides. Paisagens naturais e culturais estão interligadas? Sim, então eu mostrei para vocês. Olha lá, a umidade da região norte, ela vem até o sudeste, né, através aí das correntes de ar, e ela vai provocar aí as chuvas que acontecem no sudeste em algumas épocas do ano, tá? Então,
nós precisamos dessa umidade que vem lá da região norte, tá? E parte dela intocada pelos seres humanos. Então a gente precisa preservar a natureza para a gente manter aí até mesmo as nossas chuvas aqui na nossa paisagem cultural, até nas nossas grandes cidades, tá? Eu deixei um textinho, né, sobre os rios atmosféricos para vocês e isso aqui vocês podem tirar um print depois, baixar o PowerPoint, enfim. Mas a gente vai avançar um pouquinho, tá? Vamos avançar. Agora sim. É possível manter uma relação equilibrada entre a paisagem natural e a paisagem cultural? Quando a gente mantém esse equilíbrio, a natureza agradece, né? Mas quando a gente não mantém, aí a gente vê esses cenários de degradação, né, que a gente vê tanto no Brasil quanto no mundo afora, tá? E agora sim, hora de voltar no tempo. Agora veremos a relação entre a paisagem cultural e o comportamento dos indivíduos do passado e do presente. Quais são as dinâmicas entre os indivíduos e a sua paisagem cultural? Será que a paisagem cultural, ela influencia o nosso comportamento? Vamos entender isso olhando alguns povos do passado e fazendo uma comparação com os dias atuais, beleza? Então, paisagem cultural é a paisagem que os seres humanos modificaram. E a gente vai ver essa relação da paisagem cultural com o comportamento das pessoas. Vamos ver na tela. Se você já estudou, né, história, principalmente aí a parte da antiguidade, você vai lembrar sobre a polis grega, tá? A polis, o que é a polis na Grécia Antiga? A estrutura da polis grega, também conhecida como cidades-estado, serviu de inspiração para a construção e estruturação de diversas cidades. De maneira simplificada, vamos explorar duas divisões principais da polis grega, a Acrópole e a Ágora. Após isso, vamos comparar essas duas áreas com estruturas semelhantes nas cidades contemporâneas. Então, polis grega, a estrutura da sociedade grega que influenciou a nossa sociedade. Ela é dividida em alguns setores, mas a gente vai falar só de dois e vamos também comparar com a nossa sociedade. Vamos lá. O que é a Acrópole? Lá na tela. A Acrópole era o nome da parte mais alta das cidades-estado gregas, onde se encontravam templos, os centros políticos e também as fortificações militares. De maneira simplificada, toda a parte administrativa, política e religiosa se encontrava nesse local. Então, na Acrópole nós temos a parte mais alta, vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem. Nós temos aqui a Acrópole de Atenas. Então, na parte mais alta da cidade de Atenas, nós vamos colocar os principais prédios públicos, os templos. Então, toda a parte econômica, religiosa e militar também, né, pois nós tínhamos algumas fortificações militares nesse espaço, tudo isso ficava na parte mais alta. Aí eu jogo uma perguntinha para vocês. Será que existe algo parecido com a Acrópole no estado de São Paulo? Professor, você está querendo comparar a Grécia Antiga com o estado de São Paulo? Aonde que nós temos em São Paulo uma parte da cidade que é tanto um pouco mais alta que as demais, quanto uma parte onde nós vamos ter muitos prédios de bancos, prédios do governo, onde a economia da cidade gira, né? Pois nós temos prédios e escritórios de várias empresas, onde nós temos muita cultura também. Onde é que a gente encontra tudo isso na cidade de São Paulo? Vamos olhar na nossa tela, que é na Avenida Paulista. Então vamos lá. A Avenida Paulista é um dos logradouros, né? Um dos endereços mais importantes do município de São Paulo, a capital do estado homônimo. Está localizada no limite entre as zonas Centro-Sul e Centro-Oeste, em uma das regiões mais elevadas da cidade, chamada de Espigão da Paulista. Considerada um dos principais centros financeiros da cidade, assim como também um dos seus pontos turísticos mais característicos, a Avenida Paulista, no caso, revela sua importância não só como polo econômico, mas também como centralidade cultural e de entretenimento. Então, a Avenida Paulista, ela fica numa das partes mais elevadas da cidade e nela nós temos vários prédios, né,
que são prédios de empresas que fazem negócios na cidade, né? Então temos escritórios de bancos, de outras empresas, nós temos alguns templos religiosos também, nós temos toda a parte cultural que acontece na Avenida Paulista, né? Pois a gente tem museu, tem centro de exposição, enfim. E a gente está falando também de uma parte que é mais alta. Então, se a gente vai comparar uma acrópole grega, né, com o estado de São Paulo, a gente pode colocar aí a Avenida Paulista aí meio que em paralelo. Não da mesma maneira, mas alguns elementos se parecem, beleza? Então a gente tem aqui uma imagem na tela da Avenida Paulista, né? De uma maneira mais ampla aqui. Recomendo a todos que moram aí na cidade de São Paulo, se tiverem a oportunidade de fazer uma visita na Avenida Paulista, principalmente aos finais de semana, onde as pistas elas são fechadas para os pedestres, então você pode caminhar aí pelas ruas de maneira muito mais tranquila, tá? Então recomendo aí a visita aí na Avenida Paulista, tá? Vocês vão achar bem interessante. Bem, vamos avançar. A Ágora. A Ágora na Grécia Antiga eram as praças. E as praças na Grécia, né, na polis grega, eram muito importantes porque nelas aconteciam tanto o comércio quanto reuniões públicas, né, debates políticos e até mesmo os professores de filosofia, né, levavam seus alunos para debater, né? Então os alunos estudavam nas praças junto com seus professores, tá? Ela era o centro da vida pública e urbanística da Grécia Antiga. Será que as praças elas têm uma importância grande nos dias atuais? Sim, né, meus amigos? Então eu mostrei para vocês, aqui nós temos na nossa tela, né, uma ágora romana na cidade de Atenas, né, os restos, né, da ágora. E nós temos aí uma praça lá no Marrocos, bem movimentada, né? Então a gente vê que praças também são importantes nos dias atuais, tá? Então a imagem representa uma ruptura ou uma permanência? Isso aqui é uma permanência, né? Nós ainda continuamos usando as praças como uma forma aí de socializar, né? De mostrar a nossa cultura. Tudo bem? Tranquilo, né? Sistema de esgoto romano, meus amigos. Agora sim, olha só que interessante. Os romanos, eles criaram um sistema de esgoto que eles chamavam de cloaca máxima. Será que o esgoto romano, ele é importante para os dias atuais? Será que esse sistema de esgoto que eles criaram, ele é usado nos dias atuais? A gente tem uma ruptura ou uma permanência, né? Então, o saneamento básico romano é uma ruptura ou permanência nos dias atuais? A gente sabe que é uma permanência, né? Por quê? Os sistemas de esgoto foram muito importantes, né, na Roma Antiga, em algumas cidades, e a gente usa nos dias atuais também. E aqui a gente tem uma imagenzinha representando aí um banheiro romano, né, um banheiro público romano. Olha só que diferente, tá? Será que esse tipo de banheiro existe nos dias atuais? É uma ruptura ou permanência? E agora, para a gente avançar rapidamente, a gente vai falar sobre os banhos públicos romanos. Basicamente, quando a gente fala de Roma Antiga, a gente também está falando, a gente vai falar agora, né, da parte cultural. E os romanos, eles iam a casas de banho, tá? E em muitas dessas casas, a água era aquecida e a entrada era gratuita, tá? Para todas as pessoas, tanto homens, mulheres, escravizados, todas essas pessoas poderiam frequentar essas casas de banho, tá? Só que, logicamente, eram separadas, tá? Homens, mulheres, escravizados, eles eram separados, mas todas as pessoas poderiam frequentar as casas de banho romanas, tá? E, apesar de ser uma casa de banho, elas não eram muito higiênicas. Por quê? A água não era trocada com frequência e, além disso, ela era aquecida, eles tinham sistemas de aquecimento, tá? Esse aquecimento provavelmente aí gerava uma proliferação enorme de bactérias e doenças, tá? Então, era uma casa de banho, mas as pessoas não saíam tão limpas assim, beleza? Vamos lá, avançando lá na nossa telinha. Nós temos aqui algumas imagens, nós temos mais uma imagem representando aí uma casa de banho. E nós temos aqui uma imagem bem interessante que mostra um sistema de aquecimento nessas casas de banho, né? Onde
entre aspas, as piscinas ali, né? Elas eram aquecidas por baixo, tá? Então aqui é um sistema de aquecimento de uma casa de banho romana, tá? E nessas casas de banho, as pessoas não iam só se banhar, porque também existia muito comércio nessas áreas, tá? E aí, essas casas de banho romanas, elas são parecidas com alguma coisa nos dias atuais? Essa paisagem cultural romana, ela tem alguma relação com os nossos dias atuais? Sim, vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Será que essa dinâmica social encontrada na paisagem romana da antiguidade permanece nos dias atuais? Sim! Aqui em São Paulo, por exemplo, nós temos muitos clubes com piscinas. Olha só que interessante. Isso aqui é uma casa de banho? Não, você não vai para uma piscina para você tomar banho, você já tem que ir de banho tomado. Porém, ela é um espaço de socialização das pessoas. Então, os romanos iam se socializar nas casas de banho e as pessoas se socializam nos clubes e piscinas. E elas fazem parte da nossa paisagem cultural. E aqui, para a gente fechar as nossas curiosidades e eu passar as orientações de atividade, vocês vão ver uma imagem de uma casa de banho japonesa. No Japão nós temos casas de banho, olha só que interessante. No Brasil a gente tem os clubes com piscinas, mas no Japão, em muitos locais, vocês têm casas de banho, onde as pessoas elas podem ir. E o mais interessante que eu pesquisei e me aprofundei é que, dependendo do local que você for viajar, eu vou alugar uma casa, eu vou morar no Japão, enfim, você precisa saber que aquele local que você está alugando tem chuveiro, porque em muitas casas nós não temos o sistema de chuveiro e as pessoas precisam sair de casa e pagar um dinheirinho numa casa de banho para poder tomar o banho, tá? A gente vê muito esse sistema aparecendo em animes e séries do Japão, tá? Então, para quem gosta de anime, provavelmente já viu aí alguma referência a esse conteúdo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha ali na tela. Se vocês perceberem, no centro da imagem tem alguns banquinhos e chuveiros. Nessas casas de banho japonesas, as pessoas elas tomam banho sentadas. E depois de tomar o banho sentadinha ali com o chuveiro, aí ela pode mergulhar ali na piscina aquecida, tá? É uma curiosidade bem interessante, tá? E apesar aí de não ser mais tão popular quanto antigamente, elas ainda são utilizadas por diversos frequentadores e aparecem representadas em séries, né, e animes bastante populares. Uma curiosidade bem interessante, né? Mas saindo aí dessas curiosidades, desse assunto aí sobre a paisagem natural e cultural, nós vamos agora falar sobre as atividades que vocês vão fazer aí em sala de aula, beleza? Atividade 1 e 2. Vamos lá para a nossa tela. Atividade 1. No componente 3, as narrativas históricas e sua produção material e imaterial, vocês estudaram os bens culturais da humanidade. Vamos voltar a esse componente e ampliá-lo um pouco mais. E o que nós vamos fazer, professor? Primeiro, nós vamos nos dividir em grupos. Dividam-se em grupos aí em sala de aula e respondam a atividade 1. Os estudantes devem escolher um bem cultural, se possível local, e depois disso fazer uma pesquisa sobre suas dinâmicas sociais, como, por exemplo, características sociais, econômicas, políticas e culturais. Se possível, traga imagens desses bens culturais, para deixar a aula mais dinâmica. Então, você vai escolher um bem cultural e depois disso você vai falar um pouquinho sobre a sua história, sobre a política envolvida nesse bem cultural, a economia. Então, na próxima aula eu vou dar um exemplo do Coliseu lá em Roma, tá? Então, eu escolhi o bem cultural, que é o Coliseu, mas se possível, escolham bens locais. Então, aí na região da casa de vocês, né, da escola, por exemplo, escolha um bem cultural, um patrimônio cultural e fale sobre ele, beleza? Vamos lá para a nossa tela. Após a pesquisa, vocês devem apresentar o conteúdo em sala de aula. Na próxima aula, darei um exemplo de resposta. Beleza? E vocês acham que acaba por aqui? Não mesmo, pois agora vamos avançar para a nossa atividade principal, que deverá ser desenvolvida ao longo das próximas aulas. A atividade 2. Os estudantes devem se dividir em grupos para fazer uma pesquisa.
Ela consiste em fazer um levantamento das mudanças ocorridas em seus espaços de vivência, escola, casa, comunidade, etc., ao longo dos anos. Você pode usar como exemplo as mudanças ocorridas durante a pandemia de Covid-19 e relatar as transformações que ela causou nesses espaços de vivência. Uma dica valiosa é você usar o método científico que eu ensinei lá no capítulo anterior aí, né, das transformações do espaço geográfico e sociedade, tá? Então, basicamente, você vai escolher aí um espaço de vivência. Então, eu quero falar sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu bairro, sobre a minha escola, sobre algum patrimônio cultural aqui da minha região. Escolheu esse espaço de vivência. O que é o espaço de vivência, né? É o espaço onde as pessoas vivem, onde você convive, tá? Então, você escolhe um espaço de vivência e você vai falar sobre as transformações desse espaço. Tudo bem? Tranquilo, né? Como é que você pode fazer isso? Através de perguntas. Vamos para a nossa tela para as perguntas que você pode realizar. Que espaço de vivência vamos pesquisar? Né? Então o grupo vai decidir qual espaço que vocês vão pesquisar. Próxima pergunta. Qual é o contexto histórico e geográfico do espaço escolhido? Onde ele se localiza? Qual a sua origem? Próxima pergunta. Como esse espaço foi se modificando ao longo dos anos? Que transformações ocorreram nele? Como a pandemia de Covid-19 afetou esse espaço de vivência? Então anota essas perguntinhas aí para o trabalho de vocês. Vamos lá, como é que a gente pode realizar essa pesquisa, professor? Realizando entrevistas com moradores ou pessoas que frequentam esse espaço de vivência. 2. Comparando fotografias do passado e do presente. 3. Comparando desenhos de mapas e imagens de satélites. 4. Utilizando alguns dos recursos apresentados na atividade 1, por exemplo, o método científico, mapa mental, podcast, entre outros, né, que a gente falou tanto. Então, pode voltar para mim. Basicamente, vocês vão escolher aí um espaço de vivência. Depois de escolher esse espaço em grupo, vocês vão falar sobre ele, né, contar a sua história, a sua origem e as transformações ao longo das décadas. Se vocês pesquisarem, por exemplo, fotografias da região onde vocês moram, ou se você quiser pesquisar a escola de onde você estuda, você vai pedir lá para o pessoal da direção algumas imagens, né, de fotografias mais antigas da escola e você vai fazer essa comparação. Como é que era a escola antes, né, antigamente, né, muito antes de eu estar estudando, como é que ela é nos dias atuais? Você faz uma comparação. Ou eu quero fazer uma análise das fotografias do meu bairro. Então eu vou pesquisar sobre o bairro onde eu moro e ver aí as transformações que ocorreram nele. Que áreas surgiram, que ruas surgiram, será que surgiu uma escola nova, um supermercado novo? E que transformações aconteceram durante a pandemia de Covid-19 nesse espaço? Por exemplo, se a gente falar da escola onde nós estamos, que transformações aconteceram na escola durante a pandemia? Vocês estavam lá no ensino remoto, beleza. E o que estava acontecendo dentro da escola? A gente sabe que muitas delas se modificaram bastante, né? Nós tivemos um surgimento aí, né, a compra, né, de novos equipamentos tecnológicos, a escola precisou se adequar, né, por questões da pandemia, né, colocar álcool em gel, separar os alunos por séries específicas que iriam em dias específicos, enfim, cada escola seguiu aí esses procedimentos, então você pode falar sobre isso. Então, esse é um conteúdo bem interessante e vamos para a nossa reflexão do dia, tá? Vamos lá para a nossa tela. Que dinâmicas sociais, políticas, econômicas e urbanísticas podemos estabelecer entre os povos da antiguidade e os que não foram citados na aula? Pesquisem e ampliem o debate em sala de aula. Na próxima aula, eu vou dar um exemplo de como responder a atividade número 1, tá? E depois, nas outras aulas, eu vou dar alguns exemplos de como a gente pode
responder aí a atividade 2. Mas lembrando que essa pesquisa ela é muito individual, porque o espaço de vivência de cada um é diferente. Então isso é muito legal, porque vocês vão ampliar aí o conhecimento de vocês sobre a região onde vocês moram principalmente. Beleza? Então basicamente é isso por hoje, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se possível, não deixe de avaliar e eu vou deixando meu abraço aqui para vocês. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, pessoal!